Olá, bom dia, tudo bem? Então, depois de um bom tempo, né, eu vim aqui, já estamos terminando o ano de 2020, um ano muito difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, que me trouxe muito alento, muita paz, porque ela veio direto do céu para mim. E eu quero compartilhar com você esta palavra. Bem, todos vocês sabem que Ló era sobrinho de Abraão, ele morava em Sodoma e Gomorra, um lugar escolhido por ele mesmo, quando eles tiveram que se separar por conta de encrenca entre os pastores de Abraão e de Ló, e Abraão falou, escolhe aonde você quer ir. E ele escolheu o melhor lugar e foi lá para os lados de Sodoma e Gomorra. Mas o pecado se multiplicou tanto naquele lugar que Deus olhou e falou, vou destruir este lugar. E aí Ló, como tinha um tio de oração, Abraão intercedeu pela vida de Ló. E Ló pôde ser salvo. Como isso aconteceu? Anjos vieram e falaram com Ló, escapa-te por tua vida, sai da cidade porque ela será destruída com fogo e enxofre. Ele acreditou e junto com ele foi a mulher e 2 filhas. Mas a ordem era, escapa-te por tua vida e não olhes para trás. E assim eles saíram. A pressa era tanta, eles estavam talvez um pouco lentos, que os anjos chegaram a pegar na mão deles para tirar logo eles da cidade, para que eles fossem livres da morte, da destruição que haveria de acontecer naquele lugar por conta de Sodoma e Gomorra. Bom, eu quero fazer aqui um parêntese e lembrar que o mundo que nós vivemos já está um Sodoma e Gomorra há muito tempo ou pior. Então, Deus não suporta o pecado, embora ame muito o pecador, mas ele não suporta o pecado. Então, não vai demorar para Deus fazer justiça sobre este mundo. Agora, nós vamos tirar desta passagem algumas coisas muito importantes para a nossa vida. Sabe, a palavra de Deus, quando ela nos recomenda fazer isso ou não fazer aquilo, nós não precisamos entender tudo, nós precisamos obedecer. Não precisamos questionar, mas como? Como vai destruir com fogo e enxofre a cidade que eu moro? Que jeito? Nunca havia acontecido isso antes. Como acreditar? Será que esses anjos estão falando a verdade mesmo? Talvez seja por isso que a mulher de Ló olhou para trás. E aí, quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua de sal. Ora, a Bíblia diz assim, aqui em Gênesis, no capítulo 19, né, nós vemos aqui que ele saiu, Ló, somente com a família. Tinha que sair rapidamente, sem o direito de olhar para trás, porque Sodoma seria destruída. Mas uma grande decisão eles teriam que tomar, sair e não olhar para trás. Eu acredito que olhar para trás, eles tinham que ter um propósito firme mesmo no coração, porque a curiosidade, ela é muito presente na nossa vida. Agora, eu acho que o mais difícil de não olhar para trás foi quando ficou faltando uma pessoa, que era a mulher de Ló. Imagina você, ele estava andando, ele, a esposa, 2 filhas. De repente, ele olha para o lado, ele só vê 2 filhas. Mas ele resiste à tentação de olhar para trás. Imagina, devia ter sido muito difícil para ele esse momento. O momento mais difícil. Cadê minha mulher? Mas ele lembrou da palavra, não olhe para trás. Esta palavra está muito presente na nossa vida nos dias de hoje. Está muito fácil olhar para trás, por conta de tanto pecado, tantas facilidades, tanto escândalo no meio evangélico, olhar para trás. Mas olha, aquele que olha para trás perde a vida, principalmente a vida espiritual. Então, qual seria o motivo dessa mulher ter olhado para trás? Será que foi apego às coisas que ficaram? Ou quem sabe ela estava pensando nos genros que ficaram para trás, parte da família, né? Futura família. Mas e os questionamentos? Como? Pegar fogo? Ah, não, isso não deve ser verdade. Eu preciso dar uma olhadinha lá para trás para ver se é assim mesmo.
Jesus disse para Tomé: bem-aventurados que não viram e creram. A palavra de Deus não é para ser questionada, muito menos para ser duvidada. A palavra de Deus é para ser obedecida, por mais incrível que pareça, por mais impossível que pareça. Se Deus dá uma palavra, aquilo que está escrito na Bíblia, ou alguma passagem que Deus fala exatamente conosco, no nosso coração, nós que meditamos na palavra, nós que lemos a Bíblia Sagrada, por mais incrível que pareça, impossível, nós não podemos medir as nossas possibilidades com as possibilidades de Deus. A ordem é obedecer, mas eu tenho que fazer isso, mas ele não merece, mas aquela também não merece, eu tenho que fazer. Se Deus diz faz, é para fazer. Que coisa! Como é bom quando o nosso coração está predisposto a obedecer. Nós só temos a ganhar com isso. Bom, algumas coisas muito importantes nós vamos tirar aqui disso tudo. Ter um propósito de ser fiel a Deus até o fim. Não olhar para trás. Tá difícil? Não importa. Tá muito complicado? Não importa. As pessoas não te entendem? Não importa. Há escândalos no meio evangélico? Não importa. A sua casa, os seus familiares não ligam para você, te desprezam? Não tem problema. Jesus também sofreu isso. Não somos melhores que ele. Ter propósito no coração, não olhar para trás. Mas se eu estou falando com alguém que já olhou e já está embaraçado e já perdeu a fé e está sem força de caminhar, levante-se neste momento. Porque os braços de Deus, lembra lá na cruz? Os 2 braços abertos para nos abençoar, para nos acolher, para nos receber. Então volte-se para Deus. Outra coisa, a providência nem sempre vem de A e de B, né? Mas ela vem de Deus. Deus olhou e não fez com que a sua justiça alcançasse Ló com as suas 2 filhas, porque obedeceram ao mandamento de Deus. Sai, escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Desta forma eles fizeram e foram salvos. Outra coisa, Deus tem livramento. Não importa como vai ser esse livramento, mas Deus não vai fazer com que o ímpio e o justo estejam no mesmo escalão. Que o justo pague pelo ímpio. Não. Deus tem livramento do céu para dar para mim e para você, porque Deus conhece o teu interior. Deus sabe que você tem suas fraquezas, suas dificuldades, mas Ele sabe também a intenção do seu coração, de que quando você vacila, que você cai em contradição, que você peca, isso não é prazeroso para você, você se sente mal. E a primeira coisa que você quer fazer, quando isso acontece, é se levantar em humildade diante de Deus, pedir perdão e se esforçar para que não haja reincidência, para que não venha acontecer novamente. Outra coisa é a intercessão, como é importante. Uma oração de intercessão de Abraão foi o suficiente para que o livramento chegasse até o seu sobrinho Ló. Olha, meus amados, que Deus nos ajude, que a gente possa poderia tirar muitas outras lições desse texto. Mas, para terminar, eu quero deixar para você que o próprio Jesus diz, lá em Lucas, no capítulo 17, o versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar dela? Porque ela não acatou aquilo que Deus determinou, por isso ela perdeu a vida no meio do caminho. Olha, é muito fácil começarmos bem, mas o difícil é o meio do caminho. O difícil é chegar até o final. Mas eu quero, em nome de Jesus, declarar para a sua vida a vitória pelo sangue de Jesus. Não vamos parar no caminho e nem vamos olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Fique firme. Essa palavra veio ao meu coração de uma forma muito forte. E eu estou dividindo com você, porque eu tenho certeza que essa mensagem tem endereço. Alguém aí está ouvindo e estava precisando desta palavra. Fique firme. Cuidado com o meio do caminho. Você que já andou uma trajetória e agora está parado ou pensando em parar,
ou está embaraçado com as coisas desta vida, ou está no pecado, esta é a tua chance de se levantar. Jesus ainda não voltou e você ainda tem esta oportunidade. Prepara-te para encontrares com o Senhor Deus, porque num abrir e fechar de olhos, Jesus Cristo virá para arrebatar a sua noiva, aquela que ele ganhou comprou com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não pare no meio da trajetória. Não pare no meio do caminho. Você começou, você ouviu a palavra de Deus, você creu nela, não deixa que a dúvida entre na tua mente. Por mais impossível que seja a realização disso que você espera, do livramento que você precisa, não importa a dificuldade que eu coloco diante. O importante é o Deus que nós servimos, que está acima de qualquer dificuldade. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor e fique firme. Volte-se para Deus. Ele é grandioso em misericórdia e grandioso em perdoar. Deus abençoe você. Fica na paz. Tchau, tchau.